Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal. Antes de começar, deixa seu like aí pra dar aquela fortalecida. Se inscreve se for novo por aqui, ativa o sininho de notificações, comenta aí o que você achar desse vídeo. E se puder apoiar nosso canal, eu agradeço do fundo do coração. O link para contribuição fica no comentário fixado, na descrição do vídeo e o QR Code do lado esquerdo. Qualquer valor ajuda demais a manter esses vídeos diários pra você todo dia às 11h30. E agora bora pro vídeo. O capítulo começa com aquele olho estranho aberto e nosso prota pensando, o que diabo está acontecendo? Por que o olho dourado está aparecendo? E Lirong gagueja, isso é... Enquanto encarava o olho dourado. Nosso prota nessa hora olha para ela percebendo que ela estava começando a se dissolver, como se fosse aquelas almas que ele absorveu antigamente e fala, isso não é bom, está fora do meu controle. E encara o olho que começa a se fechar e nessa hora vemos ele acordando no mundo real com um dedo em sua testa. Ele olha para Lirong assustado que estava se tremendo, e pensa, felizmente eu consegui tirar nossa consciência divina do meu mar do conhecimento. Se a luz acertasse ela, e aí encarando ele questiona, ela não está machucada? O que está acontecendo? O nível de cultivação dela é muito forte? Ou é alguma outra coisa? A luz daquele olho estava na direção dela, será que devo matá-la? Esqueça, é uma ideia idiota e bufa. Vemos os servos gritando de longe, Senhor Lee, Senhor Lee! E nosso prota olha para eles enquanto ela estava lá sentadinha. Ele pensa, cultivadores com o mar do conhecimento abrasado podem ser aprimorados absorvendo o mar do conhecimento abrasado de outros cultivadores. E enquanto lia aquele livro negro, ele fala, eu posso aumentar minha força espiritual dessa forma. Bem, eu consegui o mar do conhecimento abrasado quando absorvi o espírito real de Jade. Mesmo que a temperatura fosse extremamente alta, não era muito forte. Se eu puder absorver o mar do conhecimento abrasado de outros cultivadores, e vemos ele cultivando e a sua energia canalizando para aquele lótus verde. Dentro do seu mar do conhecimento, aquele lótus verde absorvia toda essa energia escaldante e selvagem. E nosso prota nessa hora abre seus olhos percebendo algo. Lirong o encarava e começa a dar uma risadinha e ele questiona, você está bem? Você lembra o que viu agora há pouco? E ela fala, você não precisa se preocupar, não vou dizer nada sobre esse assunto. E ele sorrindo questiona, é mesmo? Ela pergunta, você não confia em mim? E ele fala, não fique tão nervosa, tá bom, eu acredito em você. Se levantando ela fala, estou bem ciente dos seus meios. Certo, a partir de agora, nós vamos providenciar para você tudo o que precisar. Pode ficar à vontade e continuar estudando alquimia aqui. Eu cuidarei de todo o resto e parte deixando nosso prota assustado. Se virando, ela fala que caso ele se sinta entediado aqui e precisar mudar de cenário, ele pode avisar para Gunwer para te levar para passear. Você não terá sua liberdade limitada na cidadela do deus Capiroto. E nosso prota agradece, que passa pelo portal dando de cara com seus servos que questiona, senhorita, está tudo bem? Ela fala sim, continue cuidando dele, e os três falam sim. Vemos ela entrando em um local, olhando para uma estante cheia de livros, pegando um deles e abrindo a página. Nessa hora ela começa a ler concentrada, se assusta e pensa, sabia! Parece que ela conhecia esse segredo do nosso prota. No dia seguinte vemos nosso meninão cultivando lá no meio das estantes de livro. O portal se abre, vemos aquela serva e atrás dela várias outras servas bem bonitinhas, deixando nosso prota totalmente em dúvidas. Ele olha para o caldeirão e a serva fala, traga tudo aqui! Nessa hora ele chega perto delas quando vê elas arrumando um banquete para ele. Sentindo esse cheirinho, ele pensa que cheirinho bom quando olha para a mesa totalmente suculenta. Ele chega perto dela falando, espere um pouco, e ela se vira questionando, o que você precisa? Ele aponta perguntando, o que é tudo isso? E ela fala, a Senhor Lee nos mandou cuidar muito bem de você. E nosso prota pergunta, mesmo que seja o caso, não está exagerando? Por que motivo você precisa fazer tudo isso? E ela desviando o olhar sem graça fala, isso eu também queria saber. Seu humano desprezível, você disse alguma coisa para a Senhor Lee tentando enganar ela para que ela te tratasse tão bem? E nosso prota fala, você acha que ela é algum tipo de mulher que é facilmente enganada? Fazendo ela virar o rosto sem graça falando, você não tem habilidades para isso? E mais algum tempo depois, vemos outro servo apontando falando, está tudo pronto? E ela partindo fala, estou apenas seguindo a ordens da senhorita. Em todo caso, as coisas aqui são para você, faça o que quiser. E avisa que estava partindo com todos os outros, deixando nosso prota para trás. Algum tempo depois, vemos ele encarando aquelas cristais de pedra pensando, eles realmente me estão tratando como um convidado importante? Esqueça, é inútil ficar pensando sobre isso, suspira, e mais algum tempo depois, vemos que toda a comida foi devorada e nosso prota dá um arrotinho de satisfação. Ele deita, dorme, come, deita, pratica alquimia, pega uma pílula e após 2 meses,
Yang Kai já conseguia refinar facilmente uma pílula de classe Heaven de grau superior, mesmo sem a ajuda do arranjo espiritual. Do lado de fora do quarto de pedra, vemos um servo chegando avisando: Gunware, bom dia! E ela questiona: o que você quer? Ele diz que não era nada, só veio passar para dizer um oi, e após ele ficar tanto tempo sem ver ela durante esses meses, ela se tornou tão radiante. Você teve algum progresso no seu cultivo? E ela fala: não é de sua conta. E o capirotinho diz: não seja tão malvada, afinal, nós seremos família um dia. Deixando ela irritada que grita: quem vai querer ser sua família? Pelo menos tente conter a sua falta de vergonha. E ele fala que seu pai disse que depois que romper para o domínio da transcendência, ele vai pedir para Senior Lee para o presentear com ela. Isso significa que ela vai ser dele mais cedo ou mais tarde. E ela diz: Senior Lee não vai concordar com isso, então mantenha suas fantasias para você mesmo. E vendo ela partir com a refeição, ele questiona: o que você está fazendo aqui? E ela grita: isso também não é da sua conta, agora suma daqui. Nessa hora, com raiva encarando ela partir, ele faz um aceno de mão, quando um servo chega falando: qual é as ordens do jovem mestre? Ele diz que durante os últimos meses ele ficou isolado cultivando. O que aconteceu? O servo começa a explicar que algum tempo atrás foram levadas várias coisas, várias pedras de cristal e tals. E depois de ouvir isso, o figurante fica irritado falando: como ele pode receber esse tipo de tratamento? Você está dizendo que a Senior Lee deu para ele várias pedras de cristal? Um cultivador qualquer da raça humana? Que direito ele tem para ficar com tantas pedras de cristal? E seu servo sem graça fala: o que o jovem mestre pretende fazer? Jovem mestre Panlang, você não deve ter ideias inapropriadas. A Senior Lee é muito atenciosa com esse cultivador da raça humana. Foi explicitamente ordenado que ninguém deve agir contra ele. E o figurante sorrindo fala: quem disse que eu quero agir contra ele? E questiona sombrio mais uma vez: eu disse que vou agir contra ele? Já em outro lugar, vemos uma mesa de banquete totalmente devorada. E Gunware, vendo ele como um passafome se banqueteando, fala: você deveria apenas sufocar e morrer. Nosso prota fala: vem aqui comer comigo, ainda tem muita comida, não vou conseguir comer tudo sozinho. E ela se vira indo embora irritada, gritando: quem iria querer comer com você? Nosso prota pensa que, julgando pela atitude dela com ele nesses últimos dias, ele pode dizer que a comida que ela trouxe era tudo de boa qualidade, e come mais um pouco. Após comer toda essa comida, seu físico passou por algumas mudanças pequenas, então ele estava cansado agora, se espreguiça e começa a meditar. Enquanto ele cultivava, ele percebe alguma coisa e fica em dúvidas, pois do lado de fora, vários figurantes estavam aprontando alguma coisa. Ele olha para o lado sorrindo, e então vemos a entrada se abrindo, várias sombras aparecendo rapidamente no local. Vemos 3 figurantes atrás dele e um deles fala: ei, Panlang, esse pirralho humano é um pouco interessante, ele não parece estar com medo de nós, enquanto nosso prota nem dava ideia para eles e continuava praticando alquimia. O tal do Panlang lá fala: hehe, ele acha que a Senior Lee vai proteger ele, então acredita que não precisa ter medo de nós. Ele chega pertinho e nosso meninão nem dá ideia pra ele, o irritando muito, que nessa hora pega o caldeirão levantando com tudo e então bate no chão. Nosso prota nessa hora o encara e ele fala: humano, você tem coragem. Nosso prota irritado fala: se você tem algo a dizer, diga logo, mas não desperdice as minhas ervas. E o figurante Panlang, abrindo os braços, diz: essas ervas aqui pertencem à minha cidadela do deus do capiroto, não são suas. E nosso prota questiona: o que diabos você quer? Ele fala: nada, apenas ouvi que você é um alquimista, certo? Olhando para os frascos, ele questiona: essas são as pílulas que você refinou? Ele abre os frascos falando: nada mal, essas pílulas de classe Heaven ainda são de alguma utilidade para nós. E se sentindo vilão, o figurante mais aterrorizante, ele grita: peguem todos, deixando seus subordinados felizes. Nosso prota só fala que essas pílulas eram para Senior Lee e questiona como vai explicar para ela se ele pegar tudo. E o figurante diz não se importar como ele explica, apenas era para inventar alguma desculpa. No futuro ele estará pegando metade de tudo que o nosso prota refinar e é melhor ele cumprir, ou então, e dar uma risadinha se sentindo vilão, mano. Nosso prota sorrindo questiona: se esse tipo de coisa chamar a atenção da Senior Lee, você não estaria em sérios problemas? E o figurante diz que se nosso prota entregar a ele, ele vai ensinar o significado de morrer sem ter um enterro, deixando nosso prota sem palavras. O figurante fala: humano, eu também ouvi que a Senior Lee deu pra você muitas pedras de cristal, me entregue elas também, se não quiser sofrer. Nosso prota sorrindo fala: entendi, você veio aqui para causar problemas. E o figurante sombrio fala: algum problema? Que qualificações um humano tem para aproveitar tal tratamento? Eu sou Panlang, o futuro pilar da cidadela do deus capiroto. Apenas eu sou permitido aproveitar esses luxos. E nosso prota apontando fala: apenas com essa sua força é lamentável.
E se alongando, nosso prota fala: certo, é raro alguém de fora vir querendo morrer, então não vou desapontar as suas boas intenções. E o figurante questiona: você quer lutar contra nós? Enquanto nosso prota sorria pra ele, fazendo seus subordinados rir muito dele, e Panlang apontando fala: pessoal, ouviram isso? E sorria muito como se fosse a maior piada. Seu subordinado fala: deixe-me ensinar uma lição para ele. A raça humana sempre foi louca e incapaz de saber sua própria situação. E Panlang fala: tenha certeza que seja uma lição que ele nunca vai se esquecer. E seu subordinado fala: vou deixar você fazer o primeiro movimento. E nosso prota sorrindo fala: então você não será capaz de aguentar, fazendo o figurante quase cuspir de tanto sorrir do nosso prota. E nessa hora, como todos nós já esperávamos, ele toma um porradão violento que sai voando como uma boneca de pano e se espatifa na parede como se fosse merda, assustando todos os figurantes que olham para a sombra do nosso prota, que tava fazendo até uma posinha de super-herói, fi. O capiroto que apanhou fala: parece que você possui algumas habilidades, por isso estava agindo de forma idiota. Algumas costelas quebradas com um único golpe. Vou ter que ensinar uma lição cruel para ele, ou ele vai começar a menosprezar nossa raça e parte para cima do nosso prota rapidamente, que encara ele, e quando o golpe dele ia acertar nosso prota, ele levanta seu braço para parar seu golpe, segura ele facilmente, enquanto sua outra mão estava revestida de energia Yang, e aproxima ela da cara do figurante, e como todo mundo já viu isso acontecendo várias vezes, mete o tabefe na cara do figurante, jogando ele no chão como uma merda, fi. Caído no chão, ele olha para nosso prota todo sangrando, falando: você! E se levanta todo tremendinho. Nosso prota encara ele pensando: ele está apenas na 7ª camada da alma nascente, e mesmo assim a sua força aumentou repetidamente depois que aquelas marcas pretas apareceram em seu rosto. Vemos o figurante possesso gritando, se entregando todo como se fosse se transformar no próprio capiroto, e então, totalmente psicopata, ele fala: maldito humano, vou te matar! E vemos que o local calmo onde nosso prota praticava alquimia sendo destruído por um golpe que o nosso meninão levou e foi jogado longe. Vemos que o golpe do figurante não foi tão fraco assim e nosso prota sentiu alguma coisa e ele já estava partindo para cima dele mais uma vez, que esquiva do seu próprio golpe dando várias piruetas. Ele para e pensa: isso não é nada bom, quando olha o figurante já tinha sumido de sua frente. Nessa hora ele percebe uma bicuda vindo do seu lado enquanto o figurante gritava: morra! Só que então nosso meninão já dá um sumidão, fazendo ele questionar: pra onde ele foi? Totalmente em choque, e nosso prota só fala atrás dele: ei, não fique tão surpreso, pronto para ceifar sua vida, e ataca ele com tudo gritando: ajeita essa costela aí, fi! Nosso prota diz: eu te avisei antes, mas você não me ouviu, então não me culpe por ser violento. O figurante Panlang lá vendo isso fala: interessante, parece que todos nós subestimamos você, mas você só conseguiu vencer o mais fraco de nós, você não vai ter tanta sorte na próxima batalha. E vemos seu subordinado já aparecendo atrás dele para lutar, e nosso prota diz: não precisa deixar as coisas tão problemáticas, pode vir todos juntos, irritando o figurante que diz grandes palavras. Ele diz que eles não estavam querendo matar nosso prota, isso era tudo uma pequena lição, e não era necessário todos acabar com um humano igual a você. E nosso prota sorrindo fala: é mesmo? Vocês não são nada divertidos? E vemos nessa hora que a porradaria começou a rolar solta, que o lugar onde nosso prota praticava alquimia começou até vibrar, fi. Nessa hora, vemos o portal lentamente se abrindo e a serva chega gritando: o que diabos está acontecendo aqui? Que explosão foi essa? Tente não fazer tanto barulho, dá pra ouvir as milhares de distância daqui. Só que nessa hora, quando ela ia chamar nosso prota, ela fica totalmente sombria, pois parecia que o nosso meninão tava cultivando plantação de figurante sendo espancado, fi. Olha, todo mundo plantado no chão com sangue saindo. A capirotinha fala: o que está acontecendo aqui? Panlang! Quando vê o figurante lá todo quebrado se apoiando nas últimas, mano. E nosso prota tava lá cultivando como se fosse um simples passeio no parque pra ele. E ela questiona: você... Lirong nessa hora aparece rapidamente dizendo: não o perturbe, parece que ele está no meio de um avanço, pegue algumas pessoas para carregar Panlang daqui. Sua serva se vira questionando: senhorita, sobre isso? E Lirong fala: eu entendi o que aconteceu aqui. O Panlang e seus capangas vieram provocar ele e apanharam. E ela fala: tudo bem então, esse pirralho da raça humana era realmente tão forte? E vemos nosso prota cultivando totalmente concentrado. E algum tempo depois, no salão principal da cidadela do deus capiroto,
Vemos Lirong no trono enquanto alguém falava: Senhor Lee, aquele pirralho da raça humana ousou atacar os membros da nossa cidadela do deus capiroto e deixou 7 deles gravemente feridos. Ele deve pagar o preço apropriado por isso. E outro atrás dele fala: concordo. Um humano qualquer agindo de forma tão arrogante, mesmo recebendo toda a gentileza da Senhor Lee e conseguindo muitos benefícios do nosso clã, ele ainda não está satisfeito e até começou a atacar os membros do nosso clã? Lirong questiona: todos vocês pensam assim? E o de máscara fala que estava na hora de ensinar uma dura lição para que ele saiba seu lugar, e o que estava à frente também concorda. Se levantando, ela questiona: por quê? Isso é porque seu filho Panlang ficou machucado? E ele se irrita, falando que essa era uma das razões. Mas o mais importante é que precisamos preservar a honra do nosso clã. O velho ao lado chama por ela, dizendo que o impacto desse incidente não vai ser nada bom. Muitos dos membros do seu clã estão reunidos do lado de fora do quarto de pedra daquele pirralho da raça humana. Eles querem ensinar uma lição para aquele humano, e eles sabem que ele tem uma excelente aptidão para alquimia, dando uma pequena luz de esperança para seu clã, mas a maioria do povo não sabe disso. Se não punirmos de forma adequada para preservar a honra de Panlang e dos outros, o pessoal do clã não vai ficar satisfeito. E Lirong, nessa hora irritada, diz: meu antigo clã dos capirotos acredita na força acima de tudo. Se um deles perde de forma vergonhosa a ponto de precisar que um ancião busque vingança, isso não seria uma vergonha? Se Panlang tem habilidades, então ele mesmo pode buscar sua vingança. E o pai dele fala que esse deveria ser o caso. O pessoal estava um pouco agitado nesse momento e muitos deles estão descontentes com aquele pirralho da raça humana. E o que os membros do clã pensam deve ser levado em consideração. E Lirong questiona: o que você propõe que façamos para puni-lo? Sombrio ele fala: como vamos puni-lo? É simples, já que ele quebrou alguns ossos do pessoal do clã, nós devemos quebrar alguns ossos dele também, sangue por sangue, dente por dente. Lirong questiona em choque: você quer matá-lo? E Sombrio, o pai do figurante, fala: a Senhor Lee não precisa se preocupar, não vou deixá-lo morrer tão facilmente, afinal ele ainda é de grande utilidade para nosso clã. Em todo caso, enquanto as habilidades de desempenho de alquimia dele não forem afetadas, não deve ser um problema. Senhor Lee, nosso clã está preso aqui há muitos anos. Você entende muito bem a situação em que estamos. Estamos algemados por muito tempo. Agora que uma pequena briga aconteceu, acendeu o desejo de luta de todos. Se isso não for resolvido de forma adequada, é muito provável que a consequência não seja muito boas. E ela questiona: por exemplo... Desviando seu olhar, ele diz: por exemplo, se alguém ficar insatisfeito, podem acabar escolhendo servir Xunjian. Nessa hora, todos os capirotinhos começam a fofocar ao fundo, deixando Lirong sem palavras, que grita: dessa vez, eu vou cuidar pessoalmente desse incidente. E a partir de hoje, se alguém tiver a coragem de ir procurar problemas com aquele garoto humano, eu mesmo os matarei. E ele fala sem graça: Senhor! E ela grita questionando: minhas palavras não ficaram claras? E ele, abaixando a cabeça, fala: nós vamos obedecer às ordens da Senhor. E ela diz: ótimo, agora podem se retirar. Só que Sombria ela fala: Dunyan, você fica. Preciso que você faça algo para mim. O figurante se curva questionando: Senhor, quais são suas ordens? E ela diz: a partir de hoje, você vai ficar de guarda do lado de fora do quarto de pedra. Se encontrar alguém tentando agir contra ele, mate sem misericórdia. E o carinha questiona: e se o Pambu e... E ela já acorda dizendo: eles não vão se rebaixar para ir pessoalmente atacar um garoto, mas se eles o fizerem, eu mesmo cuidarei deles. Já fora do salão, vemos alguém questionando: o que está acontecendo? A Senhor Lee parece se importar muito com aquele garoto. Esse assunto não é tão simples, a Senhor Lee não agiria assim sem uma razão. Deve haver algo por trás disso e nós não temos conhecimento. E o outro diz que, em todo caso, a Senhor Lee cuidar desse assunto é muito injusto. Se a Senhor Lee continuar agindo assim, logo ela vai acabar perdendo o apoio de todo o clã. E vemos o pai do figurante que tomou uma pisa totalmente grilado e irritado, fi. E enquanto isso, nosso prota estava só aproveitando a chance de evoluir que ele teve depois da batalha e alcançou a 8ª camada da alma nascente. Ele abre seus olhos e vemos a mulher ao seu lado questionando: me diga, como você conseguiu espancar Panlang e seus lacaios? Você é realmente tão forte? Nosso prota questiona: o quê? Você pensou que eu era fraco? Ela fala que não pensou que ele era fraco, só que apenas não esperava que ele fosse tão forte. Como é possível um humano ter um corpo mais resistente do que o seu clã? E sorrindo, nosso prota fala: parece que está adorando o que aconteceu, estou errado? Ela fala que apenas acha aquele figurante muito irritante, sempre tentando ficar próximo dela. E agora que o nosso prota quebrou ele no meio, ela pode relaxar um pouco e por isso ela agradece muito ele. Mas, e então encarando o nosso prota, ela diz que com isso ele criou muitos problemas. Nosso prota entende o que ela estava querendo dizer quando percebe algo e olha para a direita, sentindo todos esses olhares malignos em sua direção. Ela questiona: você consegue sentir os olhares cheios de raivas do lado de fora dessa sala?
Se eu não estivesse aqui, ele já teria te arrancado daqui e te ensinado uma boa lição. Bem, não importa se você é muito forte, mas não acho que vai conseguir enfrentar todo o meu clã ao mesmo tempo. E sorrindo, nosso prota fala que vai ter que tentar antes de saber, fazendo ela bater na mesa, se levantando, dizendo: vocês humanos, sempre se gabando e sendo tão arrogantes, você deveria se preparar. Nesse momento, a Sr. Lee está em uma reunião com os outros anciões da cidadela para discutir como vão resolver esse assunto. Se a Sr. Lee não ficar do seu lado, você vai sofrer um pouco de dor. Mas como você me ajudou com Panlang, mesmo que você fique todo machucado, eu ainda vou cuidar de você. E nosso prota fala que era uma pena, mas ela vai ficar muito desapontada, porque a Sr. Lee parece estar do meu lado. Não é mesmo, Sr. Lee? E vemos Lirong chegando dizendo: você realmente está bem calmo, não é? Assustando sua serva. Lirong fala para ele não culpar o pessoal do seu clã por ser tão exagerado. Eles estiveram se reprimindo por tanto tempo. E nosso prota fala que se existe ressentimentos, vai existir retaliação. Se existe ódio, então buscar vingança é algo natural. Os homens do seu clã se preocuparem com esse assunto é algo normal. E ela questiona: você não está com medo? E nosso prota repete: medo? Se a Sr. Lee não estivesse preparada para intervir nesse assunto, não teria aparecido aqui na minha frente. Mas como você está aqui, isso significa que você já resolveu tudo, fazendo ela se assustar. Ele ainda fala que naturalmente não precisa ficar com medo, já que a Sr. Lee é muito boa com ele. E a serva pensa: esse pirralho, ele é realmente muito indelicado. Nosso prota sorrindo questiona: você se importa de eu perguntar por que você fez isso? Qual exatamente é o motivo para a Sr. Lee me proteger tanto assim? E Lirong diz que todos aqueles que foram mandados aqui pelo Senhor Escravo do Caixão, ela nunca tratou mal, porque algum dia essa pessoa vai ajudar meu clã a ser livre. Só que em todo caso, a sua análise está correta. Já que eu estou aqui, significa que já resolvi tudo. Você não precisa se preocupar com isso. Eu já mandei os anciões conterem as pessoas. Apenas lembre-se, não cause problemas sem motivo no futuro. Só porque te protegi dessa vez, não significa que posso deixar você agir de forma imprudente sem se preocupar com as consequências, deixando nosso prota sem dúvida sorrindo dizendo: bem, não fui eu que fui procurar problema com os outros. Ela fala: tudo bem, é melhor assim? E então se retira falando: pessoal, podem voltar agora. Sua serva fala: você realmente tem algumas habilidades, mas a sua arrogância não é proporcional à sua força. Você precisa romper o mais rápido para o domínio da transcendência. Assim você pode agir como quiser. Hehehe. E nosso prota diz: em todo caso, quais são aquelas linhas pretas no rosto de Panlang e dos seus aliados? E ela responde que isso era chamado de marca demoníaca. Os antigos capirotos eram de sangue puros e nobres, que nenhum outro capiroto podia comparar. Nós que nascemos com suas marcas, podemos cultivar essa marca para ficar mais forte. Usar essa marca do capiroto vai aumentar em muito a sua força durante a batalha. Panlang pode expandir sua marca do capiroto 2 vezes. E é claro que eu também posso, e sorrindo ela faz a marca aparecer em seu rosto. E diz que pessoas como Lirong podem expandir suas marcas do capiroto ao nível máximo. Ela não era nada comparada com a líder, e nosso prota pensa que com isso, uma alma nascente consegue aumentar o seu poder até o auge da alma nascente. Nangier fala que como esse mundo não tem muitos inimigos, ela nunca viu ela usando suas próprias marcas, só ouviu que nunca alguém testemunhou as suas forças. Na cidadela do deus do capiroto tem um manual de artes marciais específicos sobre as marcas do capiroto, foi um presente do grande deus do mal. E nosso prota questiona: eu posso? E ela já o corta dizendo que apenas aqueles com talentos excepcionais podem aprender, mas por exemplo, ela nunca viu esse manual. E debochando dele questiona: você quer aprender a marca do capiroto? Fazendo nosso meninão ficar sem graça questionando: eu não posso? Ela se vira sorrindo dizendo: apenas relaxe e continue praticando alquimia. Não fique se concentrando em tantas coisas. E nosso prota que ficou para trás pensa: esqueça, é melhor continuar praticando alquimia mesmo. E do lado de fora do quarto de pedra, vemos Lirong pensando: finalmente todo mundo saiu, e lembrando daquele olho que viu no mar do conhecimento do nosso prota. Parece que a teoria do nosso inscrito aí, que tudo tá relacionado, tava certo, mano. Parece que esse olho aí tá relacionado com o clã do capiroto, o alquimista mais poderoso do mundo era do clã do capiroto, e nosso prota achou esse livro que deve ser do clã do capiroto, filho. No fim deve estar tudo ligado mesmo, mas é isso, é só uma teoria. Fiquei com as imagens dos domínios que já apareceu até agora, o rank e o nível das pílulas, os físicos especiais, porque eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Deixa seu like aí se gostou do vídeo, comentem o que achou, se inscreve e ativa o sininho de notificações para você não perder nossos vídeos diários que saem todo dia às 11h30. E por fim, se puder apoiar nosso canal, o link para contribuição fica no comentário fixado na descrição do vídeo e o QR Code do lado esquerdo. Um beijo e até amanhã!